Queridos irmãos e irmãs, vamos refletir na liturgia de sábado da sexta semana do tempo comum. A igreja celebra hoje a cátedra de São Pedro. Pedro foi o escolhido por Cristo para poder governar a igreja. E na cátedra de Pedro sentaram os seus sucessores, que hoje temos o Papa Francisco sentado na cátedra de Pedro. Foram homens escolhidos por Deus para serem os pastores. Queria conduzir o seu rebanho à experiência de salvação. Por isso, na primeira leitura, vai nos ensinar como deve ser este pastoreio do Papa, aquele que Deus colocou à frente da sua igreja. É claro que temos os bispos como os pastores e temos também os sacerdotes como os pastores. E aí está a importância do testemunho do Santo Padre o Papa como pastor, para que os bispos, os padres e todos possam seguir o modelo dele, o testemunho dele, para também guiar o rebanho na sua diocese, na sua paróquia, e fazermos assim a vontade de Deus. Mas a primeira leitura mostra o que o pastor não pode fazer com o rebanho de Deus: dirigi-lo com coação, ou seja, levando o rebanho a ser oprimido e levando este rebanho a viver o seu cristianismo não por amor, mas por coação, por serem coagidos a viver a fé. Jesus sempre foi muito dedicado com seus apóstolos e também as suas ovelhas ele conduziu com carinho, não com coação. A outra realidade que vai falar, a primeira leitura, é que também não deve ser pastor das ovelhas por ganância. Já dizia o profeta Ezequiel dos maus pastores que usam da lã da ovelha, que bebe do leite da ovelha, que come a carne da ovelha. Então, este é o pastor ganancioso. O pastor, ele deve simplesmente doar a sua vida, como o bom pastor Cristo fez. E também vai dizer que não deve se agir como dominadores. O pastor não é para dominar as suas ovelhas, mas para servi-la. Se colocar em último lugar, como fez Cristo, se colocando como servidor dos apóstolos, dos seus discípulos, e de todo o povo que ia até ele gastava a sua vida como pastor para cuidar de todas as ovelhas. E por isso a liturgia nos apresenta o que Deus concede para o seu pastor Pedro, o primeiro papa da igreja, para que ele pudesse governar a igreja, dirigir-se grande rebanho com a graça de Deus. Primeiro, Jesus diz para Pedro que não foi a carne que havia lhe revelado que Jesus é o Filho de Deus, mas o Pai, mas o Espírito Santo. Então, o pastor, ele não pode agir segundo a carne, mas tem que ouvir a voz do Espírito para poder fazer bem a sua missão acontecer.
Por isso, no momento que Pedro recebe a graça do Espírito Santo para discernir que Jesus é o Filho de Deus, ele tem a força para poder testemunhar esse Filho de Deus que veio para salvar a humanidade. Também, Jesus concede a Pedro a graça de ser rocha firme. O que é a rocha firme? É aquela que não é abalável, ela é firme, inabalável. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Nós sabemos que o Papa, no governo da igreja, recebe muitas perseguições. No entanto, ele é a rocha firmada em Jesus Cristo, que não permite que nada lhe abale, mas continue firme ali, conduzindo a igreja à experiência de salvação. E ainda, Jesus dá a chave para Pedro. Só entra quem for aprovado pelo pastor, aquele pastor que Jesus colocou à frente da sua igreja. Então, tudo aquilo que ele ligar aqui na terra será ligado no céu, e tudo que desligar aqui na terra será desligado no céu. Então, prestemos bem atenção para podermos estar sempre em comunhão com o Papa. Não façamos nada sem a igreja, porque só estará na presença de Deus aquilo e aquele que for confirmada pela igreja, na pessoa do seu pastor, o Papa, que hoje nós celebramos a sua cátedra, onde ele está sentado para poder dirigir essa igreja no rumo, no caminho da salvação. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.